Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do De Frente com o CEO, o podcast da Exame que coloca eu e você de frente com grandes líderes empresariais. E hoje vamos receber não um, mas dois CEOs para falar sobre carreira, liderança, negócios e também sobre um evento que traz luz ao empreendedorismo no Brasil. E são eles, os nossos convidados: Luiz Sérgio Vieira, CEO da UI Brasil, e Ari de Saneto, fundador e CEO da Arco Educação. Luiz e Ari, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado, Laiane. Ari, um prazer estar aqui com você hoje e para essa nossa conversa. Obrigado, Laiane. Muito bom estar aqui nesse evento da Exame. Prazer estar aqui com você, Luiz. Acho que vai ser um ótimo papo. Muito obrigada por terem vindo até aqui o nosso estúdio e estão preparados para falar sobre carreira, lições de liderança, negócios e também sobre o evento que promove o empreendedorismo no Brasil? Bora lá. Com certeza, vamos. Vamos começar então, Luiz, com você, para falar um pouquinho de aonde você nasceu, com quem você foi criado e como você ingressou no mercado de trabalho. Tá bom. Bom, eu sou cearense, eu sou formado em duas faculdades, contabilidade e depois direito, e eu ingressei na UI em 1992. Eu entrei pela área de auditoria, né? À época, foi uma escolha muito consciente, porque eu olhava na UI uma empresa que tinha um ambiente que permitia o desenvolvimento, né? Um ambiente de muita meritocracia, uma empresa que tinha um investimento muito grande nas pessoas, né? Uma cultura muito sólida, seus valores, propósito. Então, eu entrei em auditoria, fiquei 3 anos em auditoria, depois mudei para a área de impostos, de consultoria tributária na UI de Fortaleza. De lá eu saí em 2000 e aí fui para Nova York, tive um período de quase 3 anos, onde eu me especializei na área de consultoria tributária internacional. Depois retorno ao Brasil, já para São Paulo. Boa parte da minha carreira foi na área de consultoria tributária internacional aqui, então basicamente assessorando empresas multinacionais que investem no Brasil, empresas brasileiras que investem no exterior. E nos últimos 11 anos aí eu migrei mais para a área de administração da firma, né, cuidando da área de mercados. Fiquei como vice-presidente por 2 anos, depois, nos últimos 9 anos, presidente da operação no Brasil, e eu também acumulo uma posição de deputy da América Latina. Então, o Brasil ele tem operado junto com a região, são 18 países e acaba que eu também tenho essa função de região. Então, são 33 anos na mesma empresa, mas várias carreiras e vários desafios. Deus, uma vida, né, Ali? Mas depois a gente vai falar um pouquinho mais da UI. Vamos ver agora um pouquinho sobre a origem do Ari. Ari, por acaso, a sua origem tem alguma ligação com o segmento que você promove hoje no Brasil, que é a educação? Sim. A minha origem tem tudo a ver com isso, Laiana. Eu sou cearense também. Olha aí, gente, que bom. 2 cearenses aqui, 2 nordestinos. Exato. E eu também trabalhei na UI em 1998. Fiquei 2 anos lá. Foi uma experiência incrível. Aprendi muito. Acho que entendi o que é uma empresa grande, estruturada, com muita densidade de talento. E depois eu fui trabalhar na escola da minha família, que se chama Colégio Ari de Sá. É uma escola no Ceará que é muito reconhecida pelos resultados de excelência em vestibulares, no ITA, no IME, no Enem. Essa foi uma grande escola para mim, onde eu realmente aprendi a trabalhar com educação, colocando a mão na massa, pensando em projeto pedagógico, gestão de professor. Um pouco depois eu fui para os Estados Unidos fazer um mestrado, fiquei 2 anos em Boston, no MIT, e na volta, que foi em 2007, foi quando a gente deu o pontapé inicial para a Arco Educação. Então são quase 20 anos já nessa jornada e passa rápido, passa muito rápido, mas a gente conta um pouco mais depois. Vamos falar um pouquinho sobre desses isso. negócios. Muito bom. Vamos falar agora um pouquinho sobre os negócios, né? Já que você puxou aí para mim. Vamos falar, começando pela UI. Qual o tamanho da UI hoje no Brasil? Conta um pouquinho para a gente, Luiz. A UI é uma empresa global, nós estamos presentes em mais de 150 países.
Gigante. São 400 mil pessoas, para ter uma ideia, 100 mil dessas 400 ligados à área de tecnologia, né, que é hoje uma área com toda essa transformação das empresas. No Brasil, nós somos em torno de 8 mil pessoas, né, na América Latina, em torno de 22 mil pessoas. O Brasil é o maior país da América Latina. E a gente atua, nós temos aí 4 grandes áreas de serviço, né, que pega toda a parte de auditoria, consultoria tributária, consultoria em geral, que aí entra toda a parte de transformação, riscos, a parte de tecnologia, né, supply chain, então tem uma área grande, e a parte de estratégia e transações. Então, a gente tem essas 4 grandes áreas e uma penetração muito grande a nível setoriais também, né? Então, a gente tem essa visão também muito de indústria, de setor, onde aí a gente junta todas essas linhas de serviços para poder gerar valor para os nossos clientes, né, no setor que eles atuam. Perfeito. Luiz, a gente está falando de uma empresa que tem um faturamento, pode ser global, de quanto, mais ou menos? Em torno de 53 bi de dólares. Gigante. Muito bom. Depois a gente fala um pouco da expectativa, o que vocês vão trazer de novidade também para o próximo ano. Mas agora vamos falar aqui um pouquinho com a Ari sobre a Arcoeducação, até porque é um setor que a Exame promove muito, tem a Sampol também que faz parte aqui do grupo, que está promovendo a educação aqui no Brasil. E vocês também têm esse propósito, né? Conta um pouquinho para a gente quais serviços vocês oferecem hoje, qual o tamanho da Arcoeducação no Brasil. Tá bom. A Arcoeducação, ela atua no setor de educação básica, ou seja, da educação infantil até o pré-universitário. Hoje a gente tem a responsabilidade de servir a 10 mil escolas no Brasil e 4 milhões de alunos. Na prática, a gente oferece para as escolas todo o conteúdo pedagógico, os livros, plataforma de tecnologia, sistema de avaliação, treinamento de professor. Ou seja, se a escola precisa de uma engrenagem pedagógica, de um sistema operacional, a gente consegue oferecer tudo. A gente tem marcas muito reconhecidas no Brasil, como Positivo, como Coque, como SAS, que é a nossa primeira marca. E a gente também agora passa a expandir os nossos serviços para a área de gestão da escola. A gente ajuda a escola com serviços financeiros, com cobrança, com tecnologia de gestão para que ela consiga administrar o seu negócio melhor. Hoje nós somos 4.200 colaboradores, com operações aqui em São Paulo, em Fortaleza, que é a nossa origem, mas também em Curitiba, e estamos aí muito motivados, querendo expandir para novos mercados, para novos horizontes. Estamos muito animados com os anos aí que vem. Imagina, tem muito espaço no Brasil, né, para esse setor crescer realmente. Mas vamos falar agora sobre o evento que reuniu a gente aqui, né? É claro que a gente vai falar muito ainda sobre lições de liderança, sobre o negócio, mas a UI promoveu nesse ano a 28ª edição do programa UI Empreendedor do Ano Brasil. Luiz, conta um pouquinho sobre esse evento, por que vocês estão apostando nesse evento, o que vocês querem trazer de mensagem com ele? Então, olha, Helene, a UI, ela é uma empresa que a gente diz que nós nos definimos através do nosso propósito. E o nosso propósito é ajudar a construir um mundo de negócios melhor, né? E a gente tem um compromisso muito grande que a gente fala de moldar o futuro com confiança, né? Esse futuro de um ambiente melhor. E quando a gente pensa nos pilares, né, desse mundo melhor de negócios, a gente vê o empreendedorismo como uma grande força transformadora da nossa sociedade. O empreendedor, através da inovação, através da sua resiliência, na sua capacidade de assumir riscos, né, de ter o seu sonho e conseguir mobilizar as pessoas, recursos, para poder, né, atender o consumidor, para poder impactar uma sociedade, ele tem uma função primordial nessa transformação. E aí a UI acredita muito no fomento ao ecossistema do empreendedorismo. Então, na verdade, o programa ele faz parte de uma plataforma maior, onde a gente procura incentivar o empreendedorismo. E falando especificamente do programa, ele é um programa, como você comentou, nós estamos aqui no Brasil, essa é a 28ª edição.
já passaram, através do programa, 480 empreendedores que foram homenageados desde 98. O programa ele se inicia nos Estados Unidos já em 86. Nós trouxemos ele em 98 aqui para o Brasil. E ele é um programa onde a gente olha 7 categorias, né? São categorias diversas, desde a categoria de Emerging, de Impacto, o Master, que foi a categoria que o Ari ganhou e que vai ser o nosso representante em Mônaco. A gente olha também o Executivo, que é um intraempreendedor, a gente olha Family Business, a gente olha o que a gente chama de Lifetime. Então, ele é um programa que ele visa, no final do dia, celebrar, sim, esses empreendedores que inspiram e transformam, mas ao ajudar a contar essa história, nós queremos replicar essas histórias. Nós queremos criar mais desejo, ajudar a criar, vamos dizer, essa aptidão do empreendedorismo e com isso realmente ajudar a transformar positivamente a nossa sociedade. Boa. Antes de passar para o Ari para entender a importância desse prêmio para ele, o que vocês avaliam no empreendedor? Nesse caso, a pessoa tem que se inscrever ou vocês puxam no mercado? Como é que funciona? Até para quem está ouvindo no próximo ano também poder participar. Né? Não, a gente tem, inclusive as inscrições estão abertas agora, Olha aí, tá? gente. Isso é importante. Nós recebemos inscrições, nós recebemos também, as inscrições podem ser dos próprios candidatos, as inscrições podem ser também de terceiros. Então, se você conhece, né, algum empreendedor, né, porque é muito interessante, às vezes um empreendedor ele não quer nem muito vitrine, ou ele às vezes não quer aparecer bastante, né? Mas é o que a gente fala, é uma história que inspira outros, né? E é um presente que, né, a homenagem também é um presente que você dá para fomentar cada vez mais esse ecossistema. Então, você tem essas inscrições, né, e essas indicações. Nós olhamos, né, alguns critérios, então a gente olha, claro que os números também, a gente não audita, tá? Isso precisa deixar bem claro, mas a gente olha assim aos números financeiros, a trajetória daquela empresa, a visão do empreendedor, a questão do impacto também social, a questão do propósito. Então, a gente olha uma série, a questão da inovação também é muito importante. Então, a gente olha uma série de fatores, né, para que a gente possa, de acordo com a categoria, homenagear os empreendedores de cada categoria. Muito bom. Bom, Ari, e você foi o ganhador desse ano. O que significa para você esse reconhecimento? Foi a primeira vez que você participou? Eu já fui premiado no passado na categoria Emerging da UI, quando a Arco era bem menor. Fui indicado, mas na categoria Master, sim, foi a primeira vez. E para mim, Laine, foi uma grande honra. Eu acho que, primeiro, porque é um prêmio muito sério, promovido pela UI, que é uma empresa de reputação mundial. E segundo, porque eu acho que quando você olha para a lista de empreendedores que foram homenageados nos anos anteriores, realmente estão ali alguns dos melhores e maiores empreendedores do Brasil. Então, fazer parte desse grupo muito seleto me deu muita alegria. E eu acho que, por último, assim como o Luiz trouxe, eu acho que é muito importante, o prêmio ele é muito maior do que a solenidade em si. Você tem uma plataforma, você tem encontros com outros empreendedores. E essa vida do empreendedor é uma vida muitas vezes solitária, que você não tem alguém para trocar, para aprender. Então, acho que esse grupo estando junto cresce muito. Eu tive a oportunidade de conhecer empreendedores incríveis com quem eu pude aprender muitas coisas importantes nesses dias que foram o prêmio. Muito bom. E você vai até Mônaco representar. Conta até como vai ser um pouquinho, gente, dessa fase global e que mensagem você vai querer passar lá também. Veja, eu acho que representar o Brasil nesse prêmio em Mônaco
também vai ser algo que a gente tô até muito ansioso por isso. Eu acho que vai ser um momento muito bacana e acho que mostrar para o mundo que, apesar de todas as adversidades que a gente tem no nosso país, inclusive como empreendedores, se você tiver resiliência, se você tiver criatividade, força de trabalho, você consegue construir coisas relevantes, de qualidade, que geram valor para os clientes. Eu acho que isso pode ser um excelente exemplo para o mundo. Então, estou indo com muito orgulho, mas também com responsabilidade de representar o Brasil nesse momento em Mônaco. Esse é um evento, Lene, realmente muito especial, a etapa mundial, né, que o Ari vai representando os empreendedores brasileiros. São 60 países ali representados. Nossa, sensacional. Você tem uma riqueza, né, cultural e uma riqueza também do ecossistema de empreendedorismo, porque empreender é diferente de país a país em termos dos desafios e oportunidades que você tem, né? E assim, então é um evento que tem conteúdo, é um evento que tem muita oportunidade, obviamente, network, onde, né, você vai criar mais conexões com outros empreendedores, com outros modelos de negócios, representantes de diversos setores. Mas a gente está extremamente feliz e o Brasil está muito bem representado através do Ari. A história do Ari, da Arco, é uma história extremamente inspiradora, numa área que para a gente é fundamental. Transformação de um país, transformação da sociedade passa pela educação, educação com qualidade, gerando oportunidade para as pessoas. E o que a Arco fez, né, essa veia empreendedora, né, de conseguir, né, levar a educação a um número tão grande, né, de pessoas com muita inovação, é um impacto realmente muito grande, e eu tenho certeza que a gente vai muito bem representado, mostrando o que o Brasil tem de melhor de empreendedor com propósito, com os valores corretos e com essa grande visão de transformar mesmo a nossa sociedade para algo melhor. Muito bom, parabéns, viu, Ari, por esse reconhecimento, parabéns, vai, também por esse evento que promove o empreendedorismo. A Exame tem essa pauta também, né? Há 58 anos aqui, entrevistando, ouvindo matéria tanto na revista quanto no site, falando sobre empreendedorismo no Brasil. Então, parabéns mesmo por esse movimento. Muito sucesso para vocês. Mas a nossa entrevista não acabou, tem muita coisa ainda para falar aqui. E eu acho que a gente poderia falar ainda sobre empreendedorismo, mas num cenário Brasil, né? Eu queria até ouvir de vocês qual a expectativa que vocês têm quando vocês olham para o Brasil sobre empreender. Há mais chances ou há mais desafios? Posso começar aqui, Luiz? Começa. Eu acho que o empreendedor conhece muito bem os desafios do Brasil. Eu acho que a gente tem desafios econômicos, estruturais, mas, por outro lado, é um mercado muito pujante. Você tem uma população que consome, que quer evoluir, que quer aprender, no nosso caso, não é? Eu acho que hoje existe uma consciência coletiva muito importante sobre a importância da educação. Acho que as famílias estão investindo muito mais nisso. Então, eu diria para você que eu acho que tem muito mais oportunidades do que desafio para você empreender no Brasil. É importante, como empreendedor, você trabalhar no que você consegue controlar. Eu acho que muitas vezes a gente fica preocupado com o macro ou com o risco político, etc., e se esquece de olhar para dentro de casa, de olhar para o seu time, se o time está bem motivado, se a qualidade do time está adequada para aproveitar as oportunidades. Esquece de olhar para a sua cultura, que é algo fundamental em qualquer uma das empresas. Então eu vejo muitos casos de empresas e empreendedores que têm muito sucesso cuidando muito bem do seu cliente, cuidando muito bem da sua operação e do seu negócio. Claro, sem deixar nunca de observar o que acontece aí fora, mas eu acho que as oportunidades elas superam os desafios. Muito bom. Não, eu concordo plenamente com o que o Ari comentou e é muito interessante quando
lidando com tantos empreendedores ao longo do programa, né? E, obviamente, além dos nossos clientes. E eu acho que tem alguns traços comuns que a gente vê no empreendedor, né? Os desafios, eles vão sempre existir, os obstáculos. Mas o empreendedor, assim, primeiro, que ele é uma pessoa otimista por natureza, né? Porque se você olhar o desafio e olhar que aquilo, né, só o lado que pode dar errado, você não vai assumir o risco de tentar fazer algo diferente. Então, eu acho que o empreendedor, ele olha aquele outro lado da moeda. Ok, esse é o desafio, o que é que eu posso transformar em oportunidade? O copo está meio cheio, o copo meio cheio, exatamente. Eu acho que isso é uma característica muito importante, né? Porque você precisa ter ousadia, você precisa ter coragem, você precisa ter muita resiliência. É claro que a gente, e um esforço que nós fazemos, é por isso que nós temos tanto o programa como outros programas para fomentar esse ecossistema. Nós queremos ter condições para que mais empreendedores, mais empresas possam prosperar, né? O fato de haver oportunidade não deve ser razão para a gente ser complacente e achar que a gente tem um ambiente ideal para empreender. É um ambiente duro, a gente pode dar mais acesso a capital, a aumentar a produtividade, a eficiência. Hoje o empreendedorismo não é uma disputa só local, ela é uma disputa global. Então você tem que criar ecossistemas de inovação, enfim, eu acho que você tem que trabalhar para criar as condições ideais para que você possa cada vez mais prosperar e fomentar o empreendedorismo, né? Eu acho que o Brasil e o brasileiro, ele tem uma capacidade também de criar, de inovar muito grande, porque é um país onde as coisas mudam muito rápido, então você realmente tem que se adaptar muito rápido. Por outro lado, eu vejo, por exemplo, uma característica em alguns locais que a gente pode aprender mais, que é tolerar mais o erro, a falha, né? Quando você vai em Israel, por exemplo, um empreendedor que ele já teve suas cicatrizes das falhas, ele é muito bem visto na sociedade. Ele não tem um estigma né, porque empreender no final do dia você tem que assumir riscos, né? Então eu acho que às vezes a gente também tem que entender como lidar também, né, com os erros, com as falhas, desde que obviamente eles sejam erros, né, e falhas genuínas, né, e não assim que não sejam de ter feito a coisa errada, né? Obviamente que a gente está falando porque obviamente você vai ver empreendedor que ele está às vezes colocando seu capital em risco e uma série de outros fatores, e você tem mudanças de plano econômico, uma série de fatores. Então eu acho que o Brasil é um celeiro para empreendedorismo, a gente pode continuar evoluindo, né? Mas existe muita oportunidade, né? E outra coisa só que eu gostaria de dizer é que o Brasil, ele é tão diverso e tem um mercado tão pujante que às vezes o empreendedor brasileiro ele fica muito focado só no mercado brasileiro. Eu acho que nós temos muita qualidade para exportar esse longe, né? empreendedorismo também para o exterior, né, Ari? Eu acho que então eu acho que essa talvez seja uma outra fronteira que a gente possa estimular mais os nossos empreendedores brasileiros a serem mais bem-sucedidos, não só no Brasil, mas também no mundo, porque nós temos exemplos fantásticos. Muito bom, falamos de empreendedores. Vamos falar agora também do papel do CEO, claro, porque os dois, inclusive, são CEOs, né? Eu queria entender se nessa era de IA, crise climática, mudanças no trabalho, o papel do CEO muda? O que vocês esperam como características de um bom líder, de uma empresa que avança a cada tempo, né? Vocês estão liderando empresas que não param de crescer e estão em um ritmo acelerado, né? Qual deve ser o papel do CEO? Eu acho que o papel do CEO ele muda, certamente, porque nossa responsabilidade é não só de dar a visão estratégica que a gente deseja para a empresa, onde a gente quer chegar, como também cuidar da cultura e dos valores. E se você tem um mundo que está em mudança por conta
de várias novas tendências, IA, por exemplo, que é absolutamente transformador, inquestionável isso, assim como as mudanças climáticas. Isso muda todos os cenários, isso muda o cenário do mercado consumidor, isso muda o desejo do cliente, que é diferente, que tipo de atributos o cliente valoriza numa marca, que tipo de posicionamento você deve ter, e eu acho que o CEO deve ser realmente a liderança que dá esse direcional muito claro. Eu acho que você pode até, muitas vezes, errar o caminho. Eu acho que pior do que errar o caminho é não ter um caminho. Não ter uma direção ali, não né? ter uma direção muito clara. Então, eu acho que eu diria que são momentos muito difíceis e que exigem muita serenidade para você ser o líder de qualquer empresa, na verdade, independente do tamanho, porque você tem que ficar observando toda essa mudança que é muito rápida. E essa mudança muito rápida que vem junto do mercado, ela vem, por exemplo, dos jovens, das nossas pessoas que a gente está contratando, que vão ser os líderes das nossas empresas no futuro. Que tipo de comportamento esse jovem tem, que tipo de valores ele tem, que coisas que ele acredita. E aí você precisa tentar, de alguma maneira, conciliar isso com os valores da empresa. Então, realmente não é trivial. Não, e se você pensar, como o Ari comentou, né? O CEO, ele realmente tem que trabalhar bastante para dar a visão estratégica da firma, né? Da empresa, da organização, ajudar a construir essa visão. Moldar a cultura é fundamental também, né? E quando a gente fala da visão, uma visão que gere valor não só de curto prazo, mas também de longo prazo, né? Porque você quer que sejam empresas resilientes e sustentáveis a longo prazo. Mas para isso, no mundo que é muito volátil, que tem muitas transformações, eu acho que o CEO ele precisa cada vez mais, ele tem que ter também a disposição de aprender, né? Ter a humildade mesmo de aprender. Nós vivenciamos desde uma pandemia a novas transformações que você está desatualizado todos os dias, né? Então, a capacidade de ouvir é muito importante, ouvir as tuas pessoas, ouvir o mercado, teus clientes, essa empatia, né? O CEO ele tem um papel muito importante que é multiplicar lideranças. Né? Então, para isso, e você multiplica a liderança através da visão, através de como você comunica, mas também através das suas ações, né? A cultura, ela, muito mais do que está escrito, é como as pessoas veem, inclusive quando você age nos momentos mais difíceis. Então, eu acho que o CEO ele tem que ter essa dimensão e também entender a sua responsabilidade, né, na nossa sociedade, perante todos os stakeholders, né? A gente está falando das pessoas, da organização, dos investidores, obviamente, mas estamos falando da sociedade, e entender todo o impacto que você pode ter no mundo de negócios, na nossa sociedade. Então, eu acho que hoje o CEO ele tem que ser cada vez mais, né, uma pessoa que tem essa a disposição, né, para aprender, e para isso, por isso que a gente fala que o modelo controle e comando não é um modelo que funciona mais nos dias atuais, né? Então, hoje você aprende com uma pessoa que é seu trainee, acabou de entrar na organização, que às vezes sabe muito mais de inteligência artificial do que você que está há 30 anos numa organização. Então, essa disposição realmente de aprender, de desenvolver, de cuidar das pessoas, mas colocar a organização no caminho certo, né? E de novo, se teve alguma coisa, alguma falha, algum erro, né, que aprenda rapidamente com esses erros, né, e possa transformar isso realmente em lições para que a organização seja cada vez mais resiliente, né? Como o Nassim Taleb fala da antifragilidade. Eu acho que isso é muito importante, né? Que você consiga se adaptar aos cenários e sempre com muita
ética, porque isso é o que vai te permitir navegar a longo prazo em mares, às vezes, tão bravios. Muito bom. Bom, falando ainda de resiliência, uma curiosidade que eu tenho aqui, sempre pergunto para os CEOs, qual foi o maior desafio que vocês tiveram como CEO? Olha, são tantos desafios que você tem como CEOs. Talvez eu vá falar o mais recente, que foi para vários, que foi a própria pandemia, né? Você lidar com um cenário que ninguém... Tinha certezas, né? Ninguém fez essa previsão, né? A gente trabalha muito com planejamento estratégico, é claro que a gente desenha vários cenários e, de repente, você teve algo que gerou uma mudança nas relações humanas, né? Um medo muito grande em termos de saúde, né? Uma preocupação que a gente teve, obviamente, em cuidar da saúde das nossas pessoas, e mudou todo também as relações comerciais, a forma de trabalhar. E ali eu acho que foi um exemplo, pelo menos a minha experiência, eu me lembro me reunindo com todo o meu grupo de liderança, e cada um tinha uma opinião do que iria acontecer, e alguns diziam, olha, a gente já tem que demitir algumas pessoas, porque o negócio vai ser duramente afetado. E naquele momento, por exemplo, na UI aqui no Brasil, nós tomamos uma decisão onde eu comentava com o meu time de liderança, eu disse, olha, ninguém aqui acertou que ia ter uma pandemia. Então, a primeira coisa é que a gente, às vezes, tem que reconhecer que né, nós não sabemos de tudo. Nós temos uma grande incerteza e não dava para olhar para o passado para pegar alguma lição do que era uma pandemia para lidar com ela. Então, ninguém sabe o que vai acontecer. Vamos desenhar alguns cenários, mas nesse momento, eu acho que a gente tem que dar o foco maior nas nossas pessoas. As nossas pessoas estão inseguras, as nossas pessoas não sabem o que vão acontecer, e a única certeza que eu tenho é que nós temos que cuidar agora das nossas pessoas e também dos nossos clientes. Vamos estar juntos dos nossos clientes. Então, a decisão foi, nós não vamos demitir ninguém, tá certo? Nós vamos estar próximo às pessoas, próximo aos clientes, e vamos fazer uma reavaliação desse cenário lá na frente. Se a gente tomou a decisão errada, nós vamos reavaliar, mas nesse momento, essa é a nossa decisão. O que aconteceu foi que os nossos negócios, no primeiro mês, caiu 1% e depois voltou a crescer, porque as nossas pessoas reagiram a essa decisão e se sentiram parte dessa nova realidade. E a gente começou a trabalhar junto com os nossos clientes quais são as outras alternativas que vocês têm, né, para lidar com essa pandemia. Então, eu acho que foi talvez um exercício de lidar com incerteza muito grande, né? Eu acho que reconhecer que nós podemos, né, não saber muita coisa, mas que nesse momento você tem que usar uma bússola, e talvez aí a bússola são os seus valores, aquilo que você acredita, e colocar a tua estratégia em cima daquilo, né? Muito então, bom. Foi um pouco, pelo menos é o que me vem à cabeça. Que bom que a estratégia deu certo no final, deu, né? No momento de indecisão. Não, aí a gente dobrou de tamanho depois da pandemia. Muito bom. No caso da educação, os cursos EAD bombaram, né, Ari? Conta um pouquinho como é que vocês se destacaram, ou como vocês passaram pela pandemia, enfim. Acho que os desafios, como o Luiz trouxe, eles são inúmeros, né? Eu consigo me lembrar de alguns. Falar primeiro da pandemia que ele trouxe. No nosso caso, a gente serve a escolas. E as escolas foram obrigadas a fechar. Então, os nossos clientes sofreram muito nos seus negócios. Perderam matrículas, e isso, obviamente, nos impactou. E a nossa decisão, um pouco em linha do que o Luiz trouxe aqui, foi, naquele momento, porque éramos uma empresa maior, com mais escala, foi de apoiar nossas escolas. Então, as escolas, por exemplo, fechadas, sem o professor em sala de aula, a gente criou uma escola online em uma semana. Então, os alunos estavam em casa e eles tinham a oportunidade de assistir as aulas que eles assistiriam dentro da sala de aula, de português, de matemática, de química, física e assim por diante.
Então, acho que foi um momento do ponto de vista de negócio muito difícil, mas do ponto de vista de construção de relacionamento, confiança e reputação, muito importante, porque você sente que seus clientes, os nossos clientes, as escolas, elas ficaram muito gratas pelo apoio que elas tiveram. Agora, pensando mais no longo prazo, o que me ocorreu aqui enquanto o Luiz falava foi, acho que um dos maiores desafios que a gente enfrentou, que eu enfrentei como CEO, por exemplo, foi construir uma reputação de marca. Acho que principalmente vindo do Nordeste, você ter hoje, depois de 20 anos, as nossas marcas utilizadas pelas melhores escolas do Brasil, em todos os estados, eu acho que foi um processo muito difícil e que obviamente traz muito orgulho, né? Muita responsabilidade, mas muito orgulho. E aí eu acho que junto com esse desafio fica a mensagem para o empreendedor de que se você trabalha com qualidade, não importa de onde você vem, se você entrega valor, se você faz com excelência, você pode vir do lugar mais remoto e menos reconhecido, que a escola, o cliente, o consumidor vai reconhecer a qualidade daquele produto, vai acreditar e vai consumir aquele produto. Então, é o que me vem à memória como grande desafio, porque é um processo que você pensa em desistir muitas vezes. Você não faz isso em 1 ano, nem em 2, nem em 5. É década para frente. Então, é necessário muita resiliência, é necessário muita consistência para que você consiga construir uma reputação suficiente para que os clientes acreditem e comprem suas soluções, seus produtos. Muito bom, mas você tem um povo que é resiliente, é o povo nordestino, fala a verdade. Minha parte da família Somos estava comentando. suspeitos. Parte da minha família também é nordestina e sei muito bem disso. A gente não desiste fácil, não. A gente acredita, né? Mas vamos falar agora um pouquinho sobre futuro, né? Até porque o ano que vem teremos Copa, teremos muitos feriados, teremos eleições. O que a gente pode esperar da UI, da Arco, sobre resultado? Tem alguma meta de crescimento? Tem algum investimento, alguma parceria? Eu acho que, primeiro que a visão nossa, né, ela nunca é uma visão só de 1 ano, né? Então a gente tem uma visão muito mais longa, né? E eu acho que a gente acredita em construir esse futuro com confiança. Então, isso depende muito, né, de como você realmente atua naquilo que obviamente está no seu controle, né? O que a gente tem visto, né? Nós estamos num momento de muitas transformações geopolíticas, a tecnologia, você tem um mundo que está se reorganizando, né? E, obviamente, isso gera desafios e oportunidades para os nossos clientes, né? E, com isso, a gente, né, tem uma grande oportunidade também de gerar valor para eles. Então, a gente tem atuado bastante e investido em áreas que nós vemos como os grandes drivers de crescimento. Isso passa, óbvio, muito pela tecnologia, mas não é a tecnologia per si, que nós chamamos, né? A tecnologia, a gente acredita, tecnologia com ser humano no centro dessa tecnologia. Então, a tecnologia potencializando as pessoas, isso passa pelo todos os temas de sustentabilidade. Nós acabamos de ter uma COP, né? A UI se fez presente também na COP nós montamos uma casa na COP, que foi uma casa por onde passaram quase 3.000 pessoas, várias empresas, autoridades, sociedade civil. Então, foi um ambiente de discussão para falar, né, que mundo nós queremos, quais são as ações que nós queremos executar para ter um mundo, né, melhor. Então, eu sou sempre muito otimista em relação às oportunidades que a gente tem. A UI continua investindo muito forte, não só em tecnologia, aí a tecnologia perpassa todas as nossas linhas de serviço, investimento em pessoas, né, eu acredito, e aí quando a gente fala de pessoas, a gente acredita genuinamente em diversidade, a gente acha que inovação
depende de você ter um time diverso. Isso é o que reflete a sociedade. A gente acredita muito em você desenvolver o melhor das pessoas, né? Eu acho que esse também é a grande finalidade da educação no final do dia, é a gente dar oportunidades, né? Nem favores, é oportunidade para as pessoas se desenvolverem e trazer a sua excelência, o melhor de si, para poder, né, obviamente, executar bem o seu trabalho. Então, a gente, muito investimento em pessoas, investimento, obviamente, em tecnologia. Nós temos investido em várias soluções também ligadas a temas de sustentabilidade enfim, e trabalhando de uma forma muito setorial. No caso, quando a gente fala de Brasil, tem alguns setores que continuam muito forte. Infraestrutura é uma indústria. O Brasil tem um dos melhores programas hoje de infraestrutura. O Brasil é um país que atrai muito o que a gente chama de investimento externo direto. O agronegócio, obviamente, é também pujante no Brasil, mas várias outras indústrias que a gente vem atuando e atuando muito forte. Então, em termos gerais, de novo, não é nós sabemos que vai ser um ano um pouco mais, né, um ano de eleição, é um ano ainda de incertezas, mas nós acreditamos que tem muita oportunidade e a gente continua pé no acelerador. Não tem outra visão em relação ao nosso futuro. O ano de 2026 já começou para a gente. Nós já estamos entregando os livros, as plataformas, treinando os professores para o ano letivo do ano seguinte. A gente espera um bom crescimento, mais uma vez, acho que fruto da nossa entrega de qualidade. E estamos olhando para duas coisas principais que estamos muito animados com isso. Eu acho que primeiro é a IA. Acho que a IA, pela primeira vez, ela traz uma oportunidade real de você entregar um ensino personalizado para cada aluno. Então... Que desafio, hein? Eu acho que durante muitos anos você tem uma educação em que o professor tem ali um grupo muito diverso, com desejos diferentes, com aptidões diferentes, com estilos diferentes, e você entrega o mesmo conteúdo no mesmo formato, a mesma aula. Eu acho que com a IA agora, você consegue entregar especificamente um conteúdo, dependendo da dificuldade que o aluno tem, dependendo do interesse que o aluno tem. Se ele quiser acelerar, ele vai ter mais material, vai ter mais questões. Se ele quiser usar videoaulas, ele pode usar videoaulas. E você consegue, com o dado que a IA te traz, de uma maneira muito assertiva, entender onde você deve trabalhar com aquele aluno. Então, eu acho que isso nunca na história foi possível, e a gente está caminhando para um momento em que a gente vai construir um tutor personalizado para cada aluno. A gente está muito animado com isso. Acho que essa é uma primeira dimensão. Uma segunda dimensão, que eu acho que está avançando bastante no Brasil e a gente está querendo acelerar, se você olhar para todos os países do mundo, a grande maioria, os desenvolvidos, eles oferecem educação integral. Ou seja, a escola começa às 7 da manhã e termina às 4 da tarde. No Brasil, infelizmente, não. Grande parte das escolas, inclusive as particulares, ainda são tempo parcial. A gente acredita que o melhor lugar para a criança e o adolescente ficar é na escola, socializando, desenvolvendo a capacidade de trabalhar em equipe, desenvolvendo habilidades socioemocionais, aprendendo um outro idioma, aprendendo o inglês para ser um cidadão do mundo. Então, a gente está construindo diversas soluções que ajudem as escolas brasileiras a se tornarem escolas integrais, saindo um pouco daquele conteúdo tradicional, somente o cognitivo, e trabalhando para desenvolver cidadãos mais saudáveis, mais preparados para os desafios, com uma formação até mais humana, vamos dizer assim, e não só daquela tradicional que ensina as disciplinas sem ensinar os valores. Então a gente está muito animado tanto com educação integral quanto com o uso de IA na educação. Muito bom. Tem alguma região do Brasil, Ari, que vocês querem ganhar mais espaço, chegar, promover mais a Arco? Hoje a gente já é líder no Brasil, hoje a gente é a maior empresa de educação básica da América Latina.
Hoje, 21% das escolas brasileiras já utilizam uma solução da Arco. Acho que ainda tem muito espaço para crescer e estamos presentes em todos os estados. Eu acho que o sonho que fica aqui, mais de médio prazo, é para a provocação do Luiz, de que o brasileiro, porque tem um mercado muito grande, às vezes se contenta só com o Brasil. Eu acho que a gente já começa a dar os primeiros passos na Arco de uma maneira responsável, cuidadosa, de levar as nossas soluções para outros países além do Brasil, aí, quem sabe a América Latina nos próximos anos. Nosso tempo está acabando, eu ficaria aqui horas e horas conversando com vocês, porque, enfim, são líderes há anos que têm muito, muito a ensinar. Mas, até para a gente fechar aqui nossa conversa, eu queria ouvir de vocês conselhos, né? No caso do Luiz, para CEO, para líderes, qual conselho você já ouviu durante a sua trajetória, Luiz, que te marca, que te guia até hoje como um líder? E no seu caso, Ari, como fundador, né, empresário, CEO também, qual sugestão, qual conselho você dá para quem quer empreender no Brasil e com sucesso? Eu acho que quando você tem a sua carreira, você começa às vezes numa área técnica. Em geral, a gente tem uma visão muito forte naquilo que a gente faz, como a gente faz. E eu acho que à medida que você vai, né, crescendo, né, nessa jornada e que você vira líder de organizações, é menos sobre você e mais sobre os outros. Então, quando a gente fala de legado, eu digo que o legado não são os números, o legado são os líderes que você ajudou a formar. Então, eu acho que seja um líder multiplicador, um líder que desenvolva outras pessoas, porque são elas que vão realmente continuar transformando, impactando o negócio. Então, eu acho que é sobre isso, é sobre empatia. Líder tem que gostar de gente, tem que gostar de pessoas e tem que cuidar de pessoas, né, e criar um ambiente de segurança para que as pessoas possam ser o seu melhor. Eu acho que é isso, e gerando oportunidade para todos. Então, eu aprendi através de outros líderes, né, a acreditar, e é o que me motiva também como líder. Uma vez alguém me disse, né, se você quer criar um impacto muito positivo, seja CEO, então use esse impacto para fazer muita coisa boa, né? Muito bom. Eu concordo integralmente com o Luiz sobre esse tema de pessoas, de multiplicar. Vou tentar aqui trazer uma outra dimensão que está conectada de certa maneira. Eu acho que a capacidade do líder de se adaptar, de mudar, ela é determinante para continuar a jornada. Acho que você reaprende a forma como você faz as coisas na medida em que a empresa vai crescendo, e eu acho que você reaprende muito com a humildade, que o Luiz trouxe muito bem aqui no início da nossa fala. Eu acho que essa escuta, a escuta do cliente, né, a capacidade de receber uma crítica dura e de incorporar aquilo e transformar aquilo em ação de evolução da sua empresa, do seu produto, né? Eu acho que ao invés de se encher de arrogância pelo sucesso, acho que tentar permanecer com essa humildade, com essa escuta ativa e com essa capacidade de mudar, né? Um pouco de desapego, né? Às vezes a gente constrói os modelos, os sistemas e quer que tudo seja daquele jeito. Eu gosto de dizer para o time que se não tiver ofendendo aos nossos valores, a nossa essência, e tiver uma forma melhor que a gente pode fazer aquilo, a gente deveria fazer com desapego e abraçando a mudança, porque eu acho que a mudança ela nos fortalece se ela for para melhor. Então, eu acho que essa capacidade de ouvir, tentar ser humilde e transformar isso em ação e evolução é a sugestão que eu daria. Muito bom, sempre em busca do melhor, né? Gente, nosso tempo acabou, mas eu quero agradecer aqui pela presença de vocês terem vindo até o nosso estúdio. Muito obrigada, Luiz e Ari, muito sucesso também para vocês, para todo o time da UI Brasil e para todo o time também da Arco Educação. Prazer receber vocês aqui. Laiane, obrigado, Ari, muito obrigado. Como eu falei, estamos super bem representados em Mônaco.
Vai lá, vamos torcer ali por você, hein? Muito obrigado, Laiane, Luiz, foi um prazer estar aqui com vocês e muita responsabilidade de representar o Brasil e nesse prêmio tão bacana da UI e muito grato pela oportunidade também. Para vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigada pela sua audiência e espero vocês no próximo De Frente com o CEO. Até lá!